desamparados, desajustados. Aquela história sem chão, sem chão, como a gente costuma dizer, não é? Para pisar. Mas continuei meus estudos aqui em Monteiro, só que houve uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida, foi justamente naquele ano que eu encontrei aqui em Monteiro a mulher que eu mais amei na época. Na época, o grande amor da minha vida, não é? Que era uma jovem menina que era filha do juiz de direito aqui de Monteiro, da época, com a qual eu comecei um namoro e ela praticamente ela me soergueu, me levantou mesmo enquanto ser humano, e foi por conta daquela menina que, quando eu terminei aqui o ensino, o estudo do curso ginasial, eu resolvi ir embora para Brasília para o mais rápido possível concluir, na época, o ensino médio, né? Naquele tempo era colegial, chamava-se ciclo colegial, porque Brasília oferecia cursos supletivos. Curiosamente, uma coisa que nós estamos oferecendo agora, os chamados supletivos rápidos, né? Onde as pessoas concluem o curso em pouco tempo. E aí eu fui para Brasília. Tempo da ditadura, nós éramos abertamente contra a ditadura. Realizamos aqui em Monteiro, no Colégio das Lourdinas, na época, o 8º Congresso dos Estudantes Secundaristas da Paraíba, promovido pela ESP, pela UNE, pela UBS, né, que já existiam. Participamos daquele levante que houve quando mataram aquele estudante chamado Edson, lá no Rio de Janeiro, onde os estudantes brasileiros se mobilizaram. Vi muitos estudantes com cabeças quebradas, né, aos pedaços, porque enfrentavam a ditadura com uma coragem desmedida. E, embora eu não fosse desses corajosos lutadores, para ser sincero, eu era mais de falar. Eu sempre gostava mais de falar. Aqui, por exemplo, no Congresso, aqui em Monteiro, nós éramos representantes da bancada em termos de oratória. E nós fizemos, na época, um mini sequestro do governador do estado, na época, aqui, um fato que muita gente não conhece. Foi? Aqui em Monteiro. É muito simples, sabe como? Nós arquitetamos todo o plano, talvez alguns velhos colegas que participaram vão lembrar disso. Nós montamos um esquema para que o governador da Paraíba, quando chegasse a Monteiro, ele não falasse com nenhum político de Monteiro antes de falar conosco, os estudantes. E aí nós criamos uma estrutura dentro do Colégio das Lourdinas e outra estrutura lá no campo de aviação, a gente chamava no campo de aviação, que era onde ele ia chegar. Onde ele iria chegar. E aí nós preparamos todo mundo, nós éramos mais ou menos 200 jovens, uns fortões assim, e tínhamos até que andavam armados na época, eu lembro, tinha um grupo da pesada que ia para o Congresso armado de revólver, na época, né? Nós éramos a turma do deixa disso, porque nós não tínhamos coragem de brigar, mas tinha uma turma lá de Guarabira, de Cajazeiras, de João Pessoa, nossa, aquela gente vinha com tudo, jovens. E nós fizemos um esquema, e quando o governador João Agripino, na época, João Agripino Filho, chegou, ele não teve o direito de se aproximar de nenhum político da cidade, mas teve que... Nós cercamos o avião, e quando ele desceu, já entrou no carro conosco, trouxemos ele no carro, quando chegamos no Colégio das Freiras, já estava todo o esquema armado, e então ele foi levado para o ambiente do auditório, lá em cima, no primeiro andar. E começou, então, o nosso diálogo com o João Agripino, que, por sinal, era muito duro. João Agripino era um governador muito duro, muito esperto, muito inteligente, mas da ditadura, ligado à ditadura mesmo. E eu ainda lembro quando alguém cochichou no nosso ouvido, olha, a polícia está vindo aí. Mas era tanto policial que, sabendo que o governador havia sido colocado no ambiente do Congresso e que nós não estávamos dando acesso a ninguém, então, os soldados chegaram no Colégio das Lourdinas, aqui em Monteiro, e eu lembro que as escadarias, que eram de madeira, estremecia. E os nossos colegas, muitos foram logo tirando os óculos e os relógios, porque sabia que o pau ia quebrar. Mas aconteceu uma coisa inédita, uma coisa na época que ainda hoje eu lembro com muita... Como João Agripino, o governador João Agripino, ele foi sagaz, ele foi inteligente. E eu lembro que quando os soldados subiram as escadarias, que ficaram de frente com a mesa do Congresso, estudantes de todos os lados, tudo pronto para a briga. Aí o governador João Agripino levantou a mão e gritou, alto lá, mesmo assim. Aí disse, ele era bem arrogante quando ele falava, quem o conheceu se lembra disso. Ele dizia, alto lá,
Eu estou entre jovens inteligentes e capazes do estado da Paraíba, porque havia gente de todo o estado no congresso aqui em Monteiro. Eu não preciso de polícia nesse recinto. Faça o favor de retirar-se. Quando ele disse assim, todos os estudantes foram explodir, batendo palmas para João Agripino. Os pobres dos soldados, eu digo pobres porque os soldados né, estavam lá no exercício da função, desceram humilhados a escada e os estudantes cobriram os soldados de vaia, né, na vaia. E aí, a partir daí, o governador ganhou inteiramente o apoio dos estudantes. É interessante esse dado. Só que na semana seguinte, lá na Lagoa, lá em João Pessoa, diz que por ordem do próprio governador, a polícia teve o mais violento encontro com os estudantes, onde inclusive viraram viatura, botaram fogo, mas também foi tanta gente com cabeça quebrada. E nós que tínhamos dado apoio aos congressistas aqui em Monteiro, começamos a receber colegas fugidos que chegavam feridos, porque não podia ficar mais em Campina Grande, João Pessoa, vieram se refugiar em Monteiro por conta disso. Eu estou contando esse pequeno detalhe. Nós estávamos chegando justamente ao ano crucial da ditadura militar, que foi 1969, não é? E, assim, eu interromper o senhor rapidinho, porque eu acho muito interessante o senhor trazer essa história para cá e essa vivência, porque eu já conversei com várias pessoas, né, da idade do senhor, só que essas pessoas, elas nesse momento que o Brasil viveu esse momento, eles estavam na zona rural, eles viveram na zona rural e não participaram, né, e não sentiram. Exato. Não sentiram a gravidade, a gravidade do problema. Muito bom ver esses relatos. É verdade. Então foi nesse clima que eu saí daqui e fui para Brasília no início de 1971. Nós havia terminado o meu curso aqui no ano de 1970, fui para Brasília e lá me defrontei com um problema seríssimo, porque cheguei lá sem nenhum centavo, eu não tinha pessoas que me acolhessem e eu fiquei sem dinheiro, adoeci, logo de passagem pela Bahia, adoeci, né? E cheguei numa madrugada de abril em Brasília e terminei nessa situação. Tive que morar num barraco, sem água, sem luz, num lugar que era conhecido como o inferno de Brasília, a cidade do Gama, no Gaminha, no setor oeste da cidade do Gama, que naquele tempo era uma cidade que estava nascendo, era quase toda ainda de tábua. Inclusive, se a gente for hoje lá ainda, né, em Brasília a gente só vai encontrar subúrbio, né, e periferias, né, no Gama e na Ceilândia, né? Pois é. Aquela parte ali do plano piloto, eu digo que eu conheci Brasília em 2018 e já conheceu Brasília muito no plano grande. Piloto, eu não vi ninguém, um mendigo, eu não vi, parecia ali outro mundo, né? Para o que a gente vê no resto do Brasil, né? Que a gente vai numa cidade grande, a gente vê a parte nobre, mas vê também moradores de rua e tudo mais. E ali no plano piloto eu não vi nada disso, né? Pois é. Eu conheci Brasília menina. Eu conheci Brasília com 11 anos. Somente a Asa Sul estava construída, a Asa Norte praticamente não existia. Eu morei muito tempo no Gama e foi ali onde eu passei por cruéis experiências, porque desempregado, faminto, para não morrer de fome, literalmente eu não morri de fome, porque tinha um barraco vizinho ao meu, era um casal de evangélicos, e meu pai ensinou muito cedo, eu aprendi a ler a Bíblia, e sempre gostei, foi um livro de cabeceira para mim, sempre fui um leitor da Bíblia, e eu lia aquele casal, eles eram baianos, eles não sabiam ler, mas eram evangélicos da Igreja Batista, eles me deram apoio, eu lia a Bíblia para eles e em troca eles me davam um prato de comida todo dia, um pratinho com feijão, um pouquinho de carne e jiló. Foi a primeira vez que eu comi jiló na minha vida. Chegaram um pratinho verdinho de jiló, cobertinho de jiló, e de início eu achava tão ruim o jiló. Depois me acostumei, aí era uma bênção ter jiló para comer cada dia, com feijão, arroz e um pedacinho de carne. Isso entrou em troca da Bíblia que eu lia para eles. E ali foi uma coisa curiosa. E foi onde eu também tive, em Brasília, o meu primeiro contato direto com a maçonaria. Interessante. De uma forma que eu nem poderia imaginar. Procurando empregos, eu terminei vendo no jornal uma possibilidade de trabalhar para uma instituição chamada Ação Maçônica Abraham Lincoln. E eu fui trabalhar na Abraham Lincoln, quer dizer, tentando me firmar na Abraham Lincoln, para vender o quê? Seguros. Imagina, um matuto de Camalaú, da zona rural, sair daqui para vender seguros na praça em Brasília.
Isso é uma pergunta, senhor Antônio. A maçonaria nessa época, ela já tinha em todo o Brasil? Sim, sim, a já? maçonaria é uma instituição milenar, daqui a pouco a gente pode falar melhor sobre ela. E a maçonaria é uma instituição milenar e já existia em Brasília. E ela tinha uma instituição puramente filantrópica, a Ação Maçônica para acho que ainda hoje existe sim. E essa instituição, ela vendia seguros e eu fui fazer um teste vendendo isso. Só que, para ser sincero, não foi muito bem sucedido, porque imagina vender seguros numa praça como Brasília. Mas foi o meu primeiro contato. E foi ali em Brasília que eu vivi num barraco sem água, sem luz, e onde minha fé foi colocada em xeque. Tudo foi colocado em xeque. Acho que não vai dar para eu contar essa história aqui, não sei, mas foi uma situação realmente desesperadora. E eu cheguei, adiantando a história, num certo dia, a tomar a decisão de abandonar a minha vida, esquecer minha família, esquecer minha mãe, meus irmãos, meu povo, minha namorada aqui, como eu já disse, era a moça que eu mais amava na época, e de me tornar um bandido. E naquela noite, naquela trágica noite, e terminou sendo abençoada a noite, eu estava caminhando pelas ruas de Brasília, morrendo de fome, literalmente morrendo de fome, porque era 7, 8 horas da noite, e eu não tinha sequer tomado uma xícara de café. A razão, deixa eu colocar rapidinho, acho que dá para compreender. Dá, fica à vontade. Veja bem, eu fui para Brasília para fazer o ensino médio em Brasília. Estudar, naquele tempo chamava-se colegial. Havia um curso que ainda hoje existe, por sinal agora nós estamos oferecendo aqui na cidade de Camalaú esse curso agora, essa oportunidade, de uma pessoa fazer o supletivo do segundo grau, ou do ensino médio, depois segundo grau, naquele tempo curso colegial, chamava-se madureza colegial. A lei permite isso, até hoje a lei permite. Você investe tudo numa prova. Faz uma prova. Desde que você tenha 18 anos de idade, saiba ler e escrever. Muito interessante. E aí eu fui para Brasília para fazer esse exame lá, porque aqui na Paraíba eu não tinha ambiente para fazer. Dizem que havia em Campina Grande já, mas eu não tinha pessoas, não tinha quem me orientasse, me levasse. Eu resolvi ir para Brasília, fui me aventurar lá. E aí, quando certo dia eu chegava do meu barraco, indo do Gama para o plano piloto, para o centro de Brasília, eu cheguei numa banca de jornal e vi uma manchete onde estava dizendo que no outro dia, pela manhã, se encerrariam as inscrições do Madureza Colegial. Ora, para se inscrever precisava de dinheiro. Salvo engano, era cruzeiro na época, salvo engano, era 70 mil cruzeiros a inscrição. Cruzeiro, né? E eu não tinha um centavo. E aquela inscrição ia ser feita no Colégio Elefante Branco, na Avenida W5, ainda me lembro do colégio da avenida, e daquele elefante enorme feito de concreto lá na frente. Ainda hoje deve existir, lá na Avenida W5, em Brasília, penso que existe. Na Fundação Educacional do Distrito Federal, e ali eu fui buscar informações e simplesmente me foi informado que não havia prorrogação, eu teria que pagar, era 70 mil cruzeiros. Ora, a passagem de Brasília para o Gama custava 70 centavos, e eu não tinha os 70 centavos para voltar para meu barraco, para os evangélicos vizinhos me dar um prato de comida. Por isso que eu fiquei preso lá, sem poder voltar. E naquele tempo, a ditadura no auge, todas as 8 horas, 9 horas, havia um toque de recolher em Brasília naqueles dias. E uma coisa chamada RP, a Rádio Patrulha, né, saía vasculhando. Se pegasse pessoas vagabundas na rua, como eles diziam, vagabundo, que nem sempre eram presos imediatamente. Você tinha que provar que estava voltando do trabalho para não ser preso. Pois justamente naquela noite eu estava na rua, e como eu tinha escrito, com as minhas loucuras, que eu sempre fui meio doidado, havia escrito e tinha mandado para uma jornalista do jornal Correio Brasiliense, até lembro que ela assinava-se como Sheila. Eu mandei uma série de desaforos contra o governo da ditadura, imagina, nas barbas do governo. Embora ela não publicasse tudo, o jornal não teve coragem de publicar, mas colocou meu endereço, colocou tudo, minha identificação, quem é que estava dizendo aquilo. Eu não sei se por puxa-saquismo ou porque era a regra do jornal. Eu sei que botaram meu nome e meu endereço. E eu sabia que
eu estava chegando ao fim. Porque imagina se naquela noite eles me pegassem e se investigassem e se descobrisse que era o cara que tinha, inclusive, falado mal. Até porque tinha um detalhe muito curioso. Ia descobrir, porque depois que tivesse preso, eles iam investigar, né? E tinha outro detalhe, Arthur. Naquele tempo, foi preso no Brasil e condenado à morte. Foi a única pessoa condenada à morte oficialmente pela ditadura militar. Chamava-se Teodomiro Romero dos Santos. Esse cara, ele era metido a revolucionário e foi preso. E quando os militares deram o segundo golpe dentro do golpe, em 1969, eles adulteraram a Constituição de 1967. Ora, a Constituição de 1967 já tinha sido votada pelo Congresso Nacional sob pressão dos militares. Porque a Constituição de 1945, quando a ditadura entrou no país, ela foi praticamente anulada pelo AI1, AI2, AI3, né? O AI-5, que foi terrível, né? Os atos institucionais da ditadura. Só que o governo ditatorial, com muita esperteza, obrigou o Congresso Nacional a votar a Constituição de 1967, que foi uma Constituição, embora votada, foi votada sob pressão, justificando os atos da ditadura. Tudo bem, a Constituição continuou. Só que em 1969, quando os militares disseram que Costa e Silva havia adoecido, né, até surgiram rumores que, na verdade, ele foi assassinado. Eu não posso dizer isso, eu não tenho provas, mas né, que ele teria sido assassinado. Então, aí, os 3 ministros militares assumiram o comando do Brasil. Foram esses 3 ministros militares que, posteriormente, entregaram o comando a Emílio Garrastazu Médici, né, ao general Médici. E, justamente, a Constituição foi modificada, e a Constituição, tendo sido modificada, ela terminou sendo, digamos assim, a lei que iria gerir o Brasil durante a ditadura. E então ela já trazia, inclusive, uma coisa curiosa. Dizia que a pena de morte era válida. Né? Coisa que nós sabemos que no Brasil, tradicionalmente, a Constituição não admite pena de morte. Exatamente. Mas aquela admite, aquela emenda que eles chamaram de emenda constitucional número 1, adotava a pena de morte. E Teodomiro Romero dos Santos foi condenado à morte. E aí, é claro, isso gerou, aparentemente, a imprensa comentava, mas ninguém tinha coragem de ir fundo na questão. Aí um certo padre, eu nem sei se cara mais o nome dele, não lembro, escreveu um artigo para ser bonzinho para a ditadura, dizendo que a ditadura tinha razão em condenar Teodomiro Romero dos Santos à morte. E que era justo, porque aí citou o Código Canônico da Igreja Católica, que há muitos anos também condenava algumas pessoas. Então, o padre querendo ser bonzinho para a ditadura militar. Eu não aguentei. Porque a coisa que eu mais detesto na vida é religioso hipócrita. É uma coisa curiosa. Um dos livros que eu escrevi, Páginas Protestantes, no livro da Igreja, que é outra história, que inclusive me valeu a perseguição do bispo Dom Manuel Pereira da Costa, da Diocese de Campina Grande. Eu tinha 14 anos de idade quando eu escrevi o meu primeiro livro. Esse livro, que ainda hoje foi publicado recentemente, tem também toda uma história curiosa, eu me posiciono justamente nisso, porque eu respeito toda a religião. Eu tenho em mim muito forte essa questão do ecumenismo. Eu acho que todos nós somos livres, que a religiosidade depende do nível de amadurecimento espiritual da pessoa. Cada um tem sua religião. Para mim é tão importante ser do candomblé, como ser da Umbanda, como ser do espiritismo, como ser cristão católico, eu como penso cristão dessa mesma forma. Eu penso em trazer várias religiões diferentes para cá também. Para cada pessoa, né, mostrar a sua realidade. Né? Pois é, e eu sempre pensei assim, sempre achei assim. Eu nunca fui de criar barreiras ou problemas com religiões, pelo contrário. Então, foi com esse pensamento, justamente, que a gente escreveu aquele trabalho. Então, quando algum religioso hipócrita diz alguma coisa, isso me dói, isso é até hoje, eu não aguento. Às vezes eu aguento, até dos políticos, às vezes eu aguento um pouco ainda, se bem que isso, às vezes, não aguento muito, mas dos religiosos eu não suporto, é uma coisa que clama dentro de mim, eu não suporto religioso hipócrita, e nós temos muito atualmente, muitos, que utilizam a religião apenas como forma de angariar recursos, enriquecer ilicitamente às custas da fé e da ignorância das pessoas. Pois bem, aí eu não aguentei, eu já morando no barraco, imagina, não tinha muito nada a perder. Aí escrevi para o Correio Brasiliense contestando a opinião do padre, imagina,
a do padre. Quem era eu? Um moleque, né? Contestando a opinião do padre e mostrando que o padre estava errado, tanto do ponto de vista teológico como do ponto de vista bíblico. Foi isso que o Correio Brasiliense, na época, publicou a respeito. Só que, ao fazer isso, eu me posicionei contra a ditadura. Automaticamente me posicionei contra a ditadura, porque é justamente o culpado. E me posicionei a favor de Teodomiro. E esse era o maior receio que o senhor tinha nesse dia que o senhor ficou na rua lá. Exatamente. Né? Aí eu sabia que tudo isso viria à tona e que eu seria destruído. Tá. Eu já tinha tido um dia muito violento. Aquele foi o dia, para mim, foi terrível. Porque quando eu cheguei no colégio do Elefante Branco, que me disseram que a inscrição encerrava no outro dia, que eu sabia que todo o meu sonho iria por água abaixo, tudo. Eu não tinha 70 centavos para voltar para o meu barraco, para receber um prato de comida com jiló. Imagina de onde eu iria tirar 70 mil cruzeiros para no dia seguinte pagar. Aí foi quando o moço lá do colégio do Elefante Branco me sugeriu, eles me tratavam por moço, né? Ô moço, vai até o Ministério da Educação, pede uma bolsa de estudo. Ele viu minha aflição, pede um bolsa de estudo. E eu, com os sapatos furados, naquele asfalto lá de Brasília, com os sapatos furados, isso meio-dia, eu botava papel no sapato, mas logo, andando, o asfalto comia o papelão. E assim, já passando de 12 horas, eu cheguei no Ministério da Educação. Chegando no Ministério da Educação, lá na esplanada dos ministérios, eu estava com a cabeça meio confusa, e de fome, de desespero, de angústia, e aí eu não tive, simplesmente peguei um elevador e subi exatamente para o 6º andar, gabinete do ministro Jarbas Passarinho, coronel Jarbas Passarinho, que era o ministro da Educação da época. Quando eu chego no ministério, os funcionários dessas alturas, tudo descendo e indo embora, porque estava terminando o expediente. Quando eu chego de frente, está lá o nome, gabinete do ministro, 2 seguranças fortões, assim, um de um lado e outro do outro, me sustentaram, quando eu desci do elevador. Me sustentaram e, de forma meio ignorante, perguntaram: moço, você vai para onde? Assim, eu disse: eu vou falar com o ministro. Eles riram da minha cara. Você vai para onde? Falar com o ministro? Que história é essa, rapaz? O ministro não recebe um moleque da tua qualidade, não. Que é isso? O ministro recebe autoridades. Mas eu vou falar com o ministro. Não vou, e geramos uma confusão na frente do gabinete do ministro, do 6º andar. E cada um me segurando aqui. Eu não sei, Arthur, eu nunca fui desse jeito. Interessante. Eu sempre fui um sujeito pacífico. Mas é a situação, né, que eu acho que estava vivendo ali. Né? Acho que a necessidade. Né? Acho que eu estava entendendo que era o momento do tudo ou do nada. E aí eu fiz tanta confusão, eu não sei como eles não me cobriram de porrada. Ainda bem que os caras, acho que era treinado também para não fazer violência tão fácil, e principalmente no gabinete do ministro, e os caras, mas chamou a atenção, a porta do gabinete se abriu e um cara jovem, forte, lembro do nome dele, chamava-se Nilson Rebordão, não sei, eu nunca mais vi essa figura. Ele era secretário particular do ministro Jarbas Passarinho. Ele ficou me observando, a confusão, aí de um certo momento fez sinal para que os vigilantes me soltassem. Quando os vigilantes me soltaram, os seguranças me soltaram, ele se aproximou calmamente e perguntou: moço, qual é teu problema? Era um cara do Sul, o timbre de voz era sulista, e aí eu rapidamente contei a ele que eu era paraibano, que eu tinha ido estudar, que aquilo era uma injustiça, que a ditadura não prestava. Imagina o que eu estava dizendo. A ditadura não prestava, porque eu tinha ido ali estudar, eu era bem intencionado, mas... Aí contei o drama. Queria estudar, as matrículas se fechar, e eu não tinha uma bolsa de estudo sequer que pudesse estudar. Ele me ouviu, não sei se por conta do meu desespero, tirou um cartão do bolso, assinou alguma coisa e disse: desce, vai até o 2º andar, fala com esse cara aqui, deu o nome, que ele é o coordenador nacional de bolsas de estudo, vá logo, que ele, não sei se ele queria se livrar de mim, né? Vá logo, que ele deve estar para sair também. Eu pego o elevador, desço para o 2º andar, entro numa sala, só tinha um cara sentado no birô, um cidadão de idade, foi logo brutalmente perguntando: o que é que você quer? Algo assim. Eu digo: olha, o secretário do senhor ministro mandou lhe entregar. E o cara, antes de ler o cartão, olhava para o cartão e olhava para mim, sabe? Com aquele clima de desconfiança. Aí depois disse: eu sinto muito, eu não posso lhe dar bolsa de estudo. Você volta, faça sua matrícula no colégio
é da Elefante Branco, traga o comprovante que eu lhe darei a bolsa de estudo. Ora, como é que eu ia fazer a matrícula? Era o contrário. Seu dinheiro, né? Aí eu protestei, eu digo, mas senhor, como é que eu vou fazer? Já está atrás da bolsa que eu não tenho. Porque eu não tinha como fazer. Ele disse, isso é problema seu. Quando eu quis protestar novamente, ele disse, menino, põe na tua cabeça que eu só estou te atendendo porque é ordem do senhor ministro. Acabou comigo, né? Eu desço, chateado, envergonhado, chorando praticamente, atravesso a esplanada do Ministério, fui criar confusão lá no Ministério do Trabalho. O ministro era Júlio Barata. Eu fui para lá, porque eu achei que se eu fizesse uma confusão, eles me dariam atenção. Só que lá foi um pouco diferente, curioso. Quando eu chego lá, o segurança que estava no gabinete do ministro era um velhinho de idade, e aquele velhinho, com muito carinho, me trouxe um papel e uma caneta e disse, moço, escreva para o senhor ministro. Eu lhe garanto que quando ele chegar, ele é um ministro, eu sou apenas um segurança, mas ele me dá muita atenção. Eu prometo lhe entregar a sua carta. Arthur, foi a carta mais triste que eu já escrevi na minha vida. Eu não lembro o conteúdo, eu seria mentiroso se dissesse, mas eu lembro a primeira frase que eu escrevi. Senhor ministro, quando Vossa Excelência receber esta carta, eu já devo estar ou no cemitério ou na cadeia. Essa foi a primeira frase que eu disse a ele. E aí contei já chamou a atenção contei dele meu drama, deixei a carta e fui embora. Aí foi quando eu comecei a vagar pela cidade. Eu não tinha 70 centavos para pegar o ônibus. Se eu entrasse no ônibus, eles me tiravam aos pontapés, que eu via como eles tratavam as pessoas. Eu não tinha a quem socorrer e estava se aproximando a hora da Rádio Patrulha sair na cidade. Aí eu me desesperei e aí cheguei a uma conclusão. Só tinha um jeito para mim, era a minha última salvação, para não morrer naquela noite. Eu teria que buscar aqueles amigos, entre aspas, aqueles amigos que moravam debaixo dos viadutos, que puxavam, que fumavam droga, usavam droga, eu mais ou menos passando pelos viadutos, ali no eixão rodoviário, era no eixão rodoviário, aqueles viadutos ali, eu sabia que eles estavam lá, e comecei a procurá-los, para pedir a eles que me garantissem a vida, que eu iria me incorporar ao grupo de bandidos que estava... Que ali era meio que o submundo ali do... Sim, era debaixo daqueles viadutos. E foi assim que eu comecei a procurar essas pessoas. Felizmente, hoje eu rendo graças a Deus, que eu não os encontrei de imediato. E comecei, só que na medida que eu fui caminhando, o desespero ia aumentando, e aí eu pus em xeque tudo quanto eu acreditava até ali. E eu comecei a dizer, eu sou um idiota, dizendo comigo mesmo, eu sou um idiota, para que eu fui ter fé em Deus? Esse Deus não existe, se existe, deve ser alguém mais perverso do que qualquer coisa, então não adianta. Me despedi de minha mãe mentalmente, de minha namorada, e digo, agora minha vida vai ser outra. E aí eu lembro, essa história é um tanto séria, porque eu lembro, quando eu ia, porque todo o meu desabafo era contra Deus. Interessante aquilo. Eu não sei porquê, mas é de minha estrutura, de minha formação. Eu lembrava de meu pai. Aí foi quando eu comecei a relembrar o sofrimento de meu pai. Mas eu acho que todo ser humano, eu acho que em algum momento da vida, quando passa por alguma dificuldade, com algum problema, vem esse questionamento, né? E eu acho que o próprio Deus, ele prova pra gente que a gente tá errado, né? Pois é. E eu questionava. Ele não existe, se existe não vale nada, coisas desse tipo. E aí, quando eu vou pensando assim, se ele existir, é tão fraco que não tem poder de me dar 70 centavos. Porque se eu tivesse 70 centavos, eu salvaria a minha vida. Eu pegava um ônibus, voltava para o meu barraco lá no Gama e pelo menos ia ter um pratinho de jiló para comer. Aí quando eu pensava assim, aí foi quando ocorreu uma coisa fantástica. Eu não vou dizer que eu ouvi vozes, isso seria... Mas eu ouvi dentro de mim uma voz que ecoou, dizendo, para. E eu parei. E aí a voz disse, segue por aqui. E eu segui. E aí as coisas começaram a acontecer. Eu andei talvez 10 passos, não sei, e algo brilhou no chão, era uma moeda de 20 centavos. E aí foi que meu ódio aumentou. Meu orgulho ferido aumentou. Eu pensei, mais ou menos assim, grande coisa. Do jeito que é fácil achar dinheiro. Agora, quando eu acho uma porcaria dessa, se eu tivesse achado pelo menos 70 centavos, que era para eu voltar, o que é que eu vou fazer com 20 centavos? Espraguejando, eu peguei a moeda. E aí,
de novo aconteceu. Eu andei mais um pouco e tinha uma nota de dinheiro no chão. Quando eu me baixo e apanho a nota, ela é uma nota de 500, que com a transformação da moeda na época valia exatamente 50 centavos pela desvalorização. Quer dizer, eram os 70 centavos que eu tinha posto no cheque. Se tudo tivesse sido normal, talvez eu tivesse me conformado. Mas aí tem um detalhe, a nota estava cortada no meio. Um engraçado, que eu não sei quem foi, cortou a nota e soltou no meu caminho. A nota estava cortada no meio. Quer dizer, eu tinha 70 centavos, mas não tinha. Como a história do doido, tinha, mas não tinha. E aí foi quando dentro de mim algo explodiu, dizendo, olha, imbecil, vai aprender, vai estudar. Tu não sabe de coisa nenhuma, tu só tem orgulho. Vai estudar, reconhece tua pequenez, tu não é de nada, tu é só um moleque, sabe? Estás desafiando poderes. Eu tenho o poder de te dar milhões dessas e mais do tanto que for preciso. Aí eu desabei chorando. Eu só chorava. Eu não sabia nem por que eu chorava, eu só chorava. E chorando eu comecei a caminhar em direção do ponto do ônibus. E eu tive que confessar e dizer, olha, se és tu, tu eu nem sei quem, sabe? Isso é uma experiência que às vezes eu conto para poucas pessoas, estou contando de público, já falei isso algumas vezes, mas não... Sabe? Eu disse assim, se és tu, então toma conta, me prova que és tu, porque eu não tenho mais força para nada. Mas eu só chorava. Quando eu vou caminhando, eu encontro um menininho que vem vendendo laranja, que eles descascam numa maquininha, né? Pergunto ao menino quanto é a laranja, ele disse que é 20 centavos, eu dei os 20 centavos, peguei a laranja, a fome era tamanha que eu não chupei a laranja, eu comi a laranja com tudo, só fiz mastigar e engolir. E fui para o ponto do ônibus. Chego no ponto do ônibus, interessante, Arthur, eu não tinha medo. A coisa que estava acontecendo... Já tinha passado por tantas que, assim, eu não tinha medo. Seja o que Deus quiser, né? Tudo aquilo que há pouco tempo atrás me assustava, agora, sabe? Eu digo, então, não és tu? Então agora comanda. Aí entro no ônibus, e quando eu entro no ônibus começa a acontecer uma coisa estranha. O cobrador mandou passar todo mundo naquela roleta, sei lá, naquela catraca, aquele negócio lá, e olhou para mim e não disse nada. É como se não estivesse me vendo. O ônibus parou 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, saiu de Brasília, do plano piloto, entrou na estrada do Gama, que é distante, né? E o cobrador olhava para mim, ele de um lado da roleta e eu do outro, sabe? E ele olhava para mim como se olha para o nada, como se estivesse olhando para o vazio. E eu em silêncio. E o ônibus correndo. Chegamos no Gama. 1º ponto, 2º ponto, 3º ponto, mais ou menos, desci. Só fiz dizer, cobrador, eu estou sem dinheiro. Ele deu um sinalzinho que ele dá, abriram a porta de trás por onde eu tinha entrado, saí, peguei a escuridão, entrei, cheguei no meu barraco. Quando eu chego no meu barraco, que estou abrindo a porta do barraco, meu barraco não tinha água nem luz. Quando eu abro a porta, o meu amigo evangélico ouve e grita de lá, seu Tonho, eu chamava seu Tonho é o senhor, com aquele jeito baiano, né? Seu Tonho é o senhor. Eu disse, sou eu, Branco. Ele disse, seu Tonho, tem uma carta aqui para o senhor. Eu fui lá, acendi uma vela, voltei, vela porque não tinha energia elétrica, voltei para o barraco do Branco. Quando eu chego lá, que recebo a carta, que abro a carta, é meu irmão, José Mariano, que estava em São Paulo, e mandava uma carta dizendo, Antônio, eu sinto que você está passando dificuldades. Estou mandando para você 100 mil cruzeiros pelo Banco Itaú. Vá buscar este dinheiro que é seu. No caso, no outro dia já dava para pegar... Sim. Eu não dormi naquela noite. Passei a noite, de manhã peguei o dinheiro emprestado com o Branco novamente, fui para Brasília. Mas nessa noite aí, o senhor recorda se conversou com Deus ou alguma coisa? Meu filho, eu sei que estava tudo tão confuso, mas eu acho que era com quem eu podia falar, era com ele. Porque é como se agora eu fosse outra pessoa. Era como se alguém tivesse dito, olha, tu não pode ser orgulhoso, tu não pode... Tá? Aprendeu várias lições entenda isso, né? Esse poder, isso que tu brinca às vezes, isso vale nada diante do poder maior, sabe? Essas coisas. E de manhã eu voltei, fui direto para o Banco Itaú, saquei o dinheiro, já fui direto para o Colégio Elefante Branco, fiz a minha matrícula, ainda sobrou 30 mil cruzeiros, né, que era 70. Fiz a matrícula, voltei, paguei a Branco, né, o que ele tinha me emprestado. Só que quando eu voltei, Branco estava na porta, parece me ver ainda hoje, na porta do barraco, disse, seu Tom, sua vida parece que está mudando.
Não sei por que ele disse. Aí eu digo, por que, Branco? Ele disse, olha, meu genro chegou aqui, o senhor há tanto tempo que procura emprego, disse que estão construindo a residência dos ministros ali no Lago do Paranoá. Se o senhor quiser, vá lá, que parece que lá tem uma vaga para o senhor. Então, eu só fiz pegar minhas coisas direto, já estava com dinheiro no bolso, né? A salvinha do dinheiro, né? Fui direto para o Lago do Paranoá. Quando eu chego lá, tem uma vaga, você vê, numa época de crise, quando tinha uma vaga, tinha assim 20, 200, 20, 30, 40, 50, 100 rapazes e ali ficava quem tivesse o padrinho forte, né? Quando eu chego lá, tem uma vaga me esperando no almoxarifado, imagina onde, para ser chefe de almoxarifado, aliás, para ser honesto, auxiliar de chefe de almoxarifado. Quando eu voltei à tardinha, eu já estava empregado, minha carteira já ficou para assinar. Já tinha se inscrito também no colégio lá, né? Pronto, aí volto. Quando volto, me inscrevo no Instituto Nacional do Livro, na Biblioteca Nacional, comecei a retirar livros para estudar, que ele dava o direito, me matriculei numa escola preparatória, mas por pouquinhos dias, mas foi bom para mim, e ali me preparei e fiz o curso que eu fui fazer. Passei de forma excelente, né? Não vou contar detalhes, porque aí seria prolongar, e naquele dia fiz um juramento de voltar para a minha terrinha, criar na minha cidade uma escola de primeiro grau completo e depois segundo grau, para que nunca mais jovens como eu sofressem, como eu tinha sofrido para poder estudar. Para conseguir terminar. Naquela noite, curiosamente, eu estava sentado numa cadeira de balanço, lá que eu agora fui morar no plano piloto, lá na 404 Sul. E fiquei lá e, de repente, me lembrei que aquele era o aniversário da fundação de Camalaú. Era junho de 1971. E aí eu tinha comprado, nessas alturas, uma gaita de boca, uma sonhadora, gaitinha de boca, que a gente lá em casa, todo mundo gostava de tocar. Acho que por isso que Bira artista, vem na... Ele contou aqui as origens da música. Os familiares. E aí eu comprei uma gaita de boca para levar para meu irmão mais jovem, professor Fernando. Hoje é professor Fernando. E fiquei com a gaita. E de repente me deu a ideia. Eu disse, mas rapaz, por que eu não fazer então o hino de Camalaú? Cantando as esperanças do meu povo. Aí comecei a rabiscar o hino. Fui fazendo na gaita e escrevendo. O hino de Camalaú nasceu ali. Depois eu digo, mas um hino sem bandeira é incompleto. Aí desenhei a bandeira de Camalaú. No outro dia consegui um gravador de fita cassete, que naquele tempo existia. Gravamos e mandei para aqui, para Camalaú, porque meu irmão, o João de Deus, era vereador, numa época muito interessante. Naquele tempo, vereador não recebia salário, né? Uhum. Era vereador gratuito. João de Deus estava lá, mas João de Deus foi justamente o porta-voz que levou para a Câmara. Muita gente queria ser vereador nessa época. Não, muita gente não, viu? Alguns. Eu vi logo essa curiosidade. Sim, muita gente não, né? Uhum. Não havia essa guerra que tem hoje para ser vereador, não. Porque tinha que ser vereador de graça, né? Uhum. E ainda ficava sobrecarregado de responsabilidades, né? E meu irmão apresentou o projeto, o projeto foi aprovado, ainda hoje a bandeira e o hino de Camalaú, e eu voltei no mês de outubro para plantar ali, como eu dizia sempre, a semente da minha fé. E ali a gente criou uma escola de primeiro grau, foi a escola da comunidade, foi o início de todo o nosso trabalho. Tempos depois transformamos a escola em escola de segundo grau técnica em agropecuária, foi a terceira escola agrotécnica da Paraíba. Na época, inclusive pessoas daqui de Monteiro foram estudar lá, dos municípios vizinhos foram estudar. A escola agrotécnica só havia na Paraíba o colégio André Vidal de Negreiros, em Bananeiras, e um colégio da FURNE, da fundação, daquele tempo, da Regional do Nordeste, que mantinha um colégio desse em Campina Grande. Depois é que vieram o colégio de Patos, de Souza, mas Camalaú foi o terceiro. E era uma escola comunitária, com esse diferencial. A partir de uma escola comunitária foi que nós começamos, então, a mexer com a vida da comunidade. Começamos a fazer projetos comunitários. E a partir desses projetos comunitários veio todo um despertar que fez com que nós tivéssemos aquela história. Começamos depois a construir um prédio onde cada tijolo tem uma história, mas ainda hoje é conhecido, o CEAGRO está lá, onde agora a gente implantou a universidade este ano, né? Agora implantamos lá um polo universitário, né? Poderei falar depois sobre isso, né? E
tem sido o nosso quartel-general. Hoje em dia é utilizado, por exemplo, todas as vacinas do município, o pessoal vai para lá, se vacina ali. A gente cedeu aquilo gratuitamente. É uma estrutura que serve para grandes festas, tem 2 palcos grandes, tudo construído no peito e na raça.